Fala galera, Tozana, beleza? Minha coluna de pós-jogo aqui do Jogada 10 começa agora de Flamengo 4, Corinthians 0. Flamengo vence fazendo a sua melhor atuação nas mãos de Filipinho. Partida exuberante, do início ao fim. O time inteiro jogou uma partida de almanaque, assim a gente pode dizer. Maracanã, palco perfeito hoje, torcida lotou, foi tudo lindo, tudo lindo. Isso ficou agora mais lindo com a derrota do Palmeiras pro Bahia, Flamengo líder isolado do Brasileirão. Falamos no final. Vamos iniciar mostrando aí os 11, iniciaram mostrando os 11 iniciais, com até que o Filipinho botou em campo. Vamos lá. O Flamengo inicia com o Rossi, vai com a força praticamente máxima. E aí tem umas coisas que a gente vai mostrar aqui, não só Pedro titular, mas a entrada do Cebolinha no lugar, de repente, do Michel, que eu acho que tá machucado, se não me engano. Ou não também, não sei, não lembro, mas enfim, ele botou o Michel até no lugar do Bruno Henrique. O Flamengo sai com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, De Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. E assim, o Flamengo inicia a partida de uma forma avassaladora do início ao fim, né? O Flamengo marcando em cima, como todo mundo gosta, né? Aquela famoso perde pressiona, uma pressão violentíssima. E logo aos 4, o Flamengo sai, abre o marcador com uma jogada do Arrasca pro Cebolinha. Cebolinha recebe do lado esquerdo, dá aqueles 2 tapas para a direita e bate no cantinho do Hugo. 1-0 Flamengo, golaço aos 4 minutos. E claro, o gol no início condiciona, né? Não tem jeito. E aí o Flamengo segue pressionando. Aos 6, Pedro bota uma bola na trave, um cruzamento, a bola assim, absurda, a bola na trave, né? Arrasca cobra o escanteio, a bola desvia e o Nine, P9, quase marca o segundo gol. Isso aos 6. Aí aos 21. Aí vamos lá. Aí o Corinthians começa mais ou menos aos 20, vai, um pouquinho antes, 19, 18 a 20 do primeiro tempo. O Corinthians começa a gostar um pouco do jogo, começa a ter um pouco mais de posse. Isso durou mais ou menos uns 5 minutos. E aí tem a única jogada do Corinthians perigosa, uma boa jogada, inclusive o cruzamento da intermediária lá do lateral esquerdo. O Carrijo sozinho. O Rossi, ele chuta, o Rossi fazendo uma defesaça. Tem gente que critica o Rossi, que ele é um bom goleiro, que ele é bom com os pés, mas é um bom goleiro. Mais uma vez aí salvando o Flamengo do empate. E aí logo depois, aos 33, o Flamengo seguiu. Aí, desses 5 minutos que eu falei, Felipe arruma a marcação, arruma o time em campo, aí o time volta a ter domínio de novo. E aos 33, gol do Arrascaeta, uma jogada linda, linda, né? Uma tabela com o Pedro faz a parede. Arrasca consegue, recebe na frente já com o zagueiro que estava tentando marcar o Pedro batido. Que me pareceu lá do Maracanã, que eu não vi os gols ainda. Parece que foi meio tocado por trás, mas se seguiu, ainda bate do lado direito do Neneca. O Flamengo faz 2-0 e segue a todo vapor. E aí, Neneca faz uma nenecada, literalmente. Né? Já entregou pra caramba pra gente, entregou aos 36 para o Corinthians, né? Ou entregou o Corinthians, né? Uma jogada que ele tentou ali de toque de saída de bola, ele dá uma bola errada, o Pedro chega, bate de perna esquerda, faz o gol. 3-0 Flamengo no primeiro tempo, jogo de cinema do time do Filipinho. E antes de acabar o primeiro tempo, uma jogada linda do Pedro, que ele dribla praticamente o time todo, ele quase faz um gol antológico, um gol seria a la Puskas aí, a la Puskas que eu pariu, né? 45 mais ou menos, não consegue. O Flamengo segue com 3-0. E aí acaba o primeiro tempo. Segundo tempo, Felipe volta com o mesmo time, sem modificação, segue mantendo a mesma pressão. O Corinthians não conseguia jogar a bola, simplesmente não conseguia jogar. E depois que arrumou ainda, depois daqueles 5, foram os únicos 5 minutos que o Corinthians teve alguma posse de bola. O Flamengo seguiu deitando, né? E aí, aos 14, uma jogada linda, linda, linda do Nico de la Cruz com a Arrascaeta, Pedro. E ele chuta forte para a defesa do Hugo. Aos 17, o Flamengo faz sua primeira substituição. Sai o Cebolinha, entra o Luiz Araújo ali do lado esquerdo. Aos 33,
Aos 33, Pedro faz 4, um pênalti marcado em cima do Arrascaeta, que demorou muito para ser marcado. Assim, um pênalti que a gente da arquibancada viu que ele acerta o Arrascaeta, o jogador do Corinthians acerta o Arrascaeta, que desiste da jogada, porque toma um chute mesmo, não sei se foi no pé ou no tornozelo. E aí demorou um ano o juiz para marcar, foi lá no VAR, olhou, deu pênalti. Pedro bateu num ângulo bonito, gol. O pênalti apareceu onde eu estava, no ângulo. 4-0 e o Flamengo deitando. Aí faz a segunda mudança. Antes disso, um pouco, teve uma jogada linda do. Preciso falar aqui que eu esqueci. Uma jogada linda do Arrascaeta. Ele recebe no bico da. Um bico da. Não é no bico, né? Mas assim, um pouco mais à esquerda ali da grande área do Corinthians, bate de pé na esquerda, ela explode na trave. Ele teve uma outra oportunidade ele também, mas aí acabou perdendo o passo. E depois o Flamengo faz sua segunda substituição, saem Arrasca e Pedro, entra Bruno Henrique e Plata, isso aos 34. Aos 41, mais duas substituições, sai Eric Pulgar e Gerson, entra Alan e Monteiro Gonçalves, e o Flamengo seguiu assim até o final, teve ainda mais chance, o Bruno entrou sozinho, teve chance, assim, o Flamengo podia ter saído tranquilamente, sem medo, um 6-0 aí, tranquilo, e incrível domínio do Flamengo no jogo inteiro, assim. É difícil falar um jogador que foi mal, até quem entrou foi bem demais. Então, vamos aproveitar e falar dos jogadores, né? Eu fiz a coluna toda aqui agora que eu vi, com os 11 aqui, mas tudo bem, não tem nenhum problema. Não falar desses 11 jogadores, vamos dar as notas para ele. Primeiro, uma partida fantástica de todos, tá? Todos jogaram muito bem. É muito difícil dar nota menor que 8,5 para cada um deles aí hoje. Acho que todos fizeram o seu papel muito bem. Rossi, única vez que ele foi necessária a presença dele ali, ele faz uma defesa que seria o empate ali, um defesaço, para mim 8,5. Wesley, cara, que partida do Wesley, cara, que força, que confiança que esse menino tá, e porra, partindo para dentro, e bola atrás, dava o rodopio, porra, indo na frente, ganhando na corrida, porra, ajudando a marcação, ajudando a cobertura. Que jogador, cara, esse menino tá disparado a melhor lateral do Brasil, para mim 9. A dupla Léo Ortiz e Léo Pereira é uma duplaça, né, de que zagueiros, cara, e como jogaram hoje também. Em matéria de construção, principalmente, o Léo Ortiz dá uma bola de 3 dedos, um passe assim, de cinema, se eu não me engano, para o Wesley, no primeiro tempo ainda, e deitou, assim, ganhou todos os duelos, teve zero praticamente erro. O Léo Pereira aí, vou dar 9 para os dois também. Ayrton Lucas, que foi muito criticado, né? Estava muito criticado, que já tinha feito até bons 2 jogos, mesmo fora de ritmo. Hoje fez uma partida muito boa. Para mim é 8,5. Muito legal ver que a gente pode voltar a confiar nele, né? Confiar no Ayrton Lucas, que ajudou na defesa bem, foi bem nos duelos, foi bem à frente. Jogou muita bola também, 8,5 para ele. Eric Pulgar, para mim, uma partida de luxo, mais um 9. Cara, que jogador, meu amigo. Que jogador, que tranquilidade. Que você vê que é um cara que não aparece muito, mas é muito importante pro time. E aí, para mim, o ritmista desse time, que é o De La Cruz, que jogou uma partidaça. Vou dar 9,5 para ele aqui. Partidaça do De La Cruz, assim, em todos os lugares do campo. Não vai ser o melhor hoje, mas poderia ser tranquilamente. Tá? Jogou um partidaço. Outro que jogou um partidaço foi a Arrascaeta, que segue no nível alto, né? Fez aí um golaço, inclusive, e teve a participação praticamente em todas as jogadas assim, né, ofensivas até enquanto esteve em campo. E aí quase faz um outro golaço de perna esquerda. Enfim, jogou muita bola, 8,5 por Rasca. Gerson, para mim, eu achei um pouquinho abaixo. Não do Gerson, o Gerson normal, me pareceu um pouco cansado. Achei ele uma rotação um pouquinho mais baixa que o resto do time, mas mesmo assim, se dando sempre, ajudando na marcação e tudo mais. Vou dar 8 pro Gerson. O Cebolinha, para mim, fez uma partida muito boa, surpreendente até. Se falava muito das possibilidades e tal, e, cara, ele fez o que ele sabe fazer melhor ali daquele lado esquerdo ali, naquela cortar para dentro e bater, golaço. Teve outras chances também, ajudou muito na marcação, uma coisa que eu acho até que nem era muito forte dele, perde pressiona muito, muito bem feito. Eu vou dar 8,5 pro Cebolinha. O Pedro, para mim, cara, que jogador, né? Como muda as dinâmicas de você ter um centroavante que joga, né? Que sabe jogar esse nível. Não só a parede pro gol do Arrasca, mas o gol dele também, os 2 gols, não de pênalti, mas o gol dele de rara
percepção ali, né, do centroavante, lá no vacilo do Neneca, mas, cara, dá outra dinâmica pro ataque do Flamengo. E hoje que o Flamengo fez muito isso, né? Muitos mini triângulos ali, mini triangulações ali nos cantos, é muita associação que o pessoal gosta de falar, até falando aqui do meu falso nome do Rafinha, aqui falando que eles conhecem, mas é um negócio de associação, né? E muita associação, cara, impressionante. Tem uma hora que o Flamengo faz umas triangulações assim no lado do campo da defesa, Wesley, Gerson, Ortiz, assim, depois sai bem jogando, assim, coisa de maluco, cara. Esse time tá voando. E uma partida hoje, para mim, digna de o melhor futebol do país, né? O Flamengo hoje. Bom, falando, a gente vai voltar a falar do restante, mas falando aqui do Filipinho, para mim, nota 10. O time hoje dominou completamente o Corinthians e o momento que teve um pouco de desequilíbrio, soube perceber isso e se rearrumar, né? O Felipe conseguiu rearrumar a equipe e ela voltar a dominar. Para mim, aí 10 pro Filipinho, partidaça. Dos que entraram é muito difícil falar, né? Como eu falo sempre aqui, a gente jogaram um pouco, então para dar nota, por exemplo, pro Alan, pro Luiz Araújo, né? Pro quem mais? Enfim, da galera que entrou, não vou dar nota, mas acho que todos mas entraram bem, fizeram bons papéis, né? E uma partida fantástica que dá muita esperança, né? A esperança que eu tô falando é de um time com uma consistência grande, né? Um time que domina o adversário, tanto dentro quanto fora de casa, e hoje disparado é o melhor time jogando futebol no Brasil, sem não ter a dúvida. E agora líder isolado do Brasileirão, né? Com a derrota do Palmeiras pro Bahia, no finalzinho. Vamos botar aí a tabela. Aí o Flamengo, depois de 6 rodadas, né? O Flamengo tem aí 14 pontos contra 13 do Palmeiras, que está em segundo. Depois o Bragantino, que joga ainda, pode chegar a 13. Joga contra o Santos, pode chegar a 13. Surpreendente o Bragantino aí, podendo chegar a 13. O Cruzeiro, rapaz, olha, entrou em quarto agora com 10 pontos, né? Ganhou do Vasco, deu uma subidinha aí. O Fluminense está em quinto e depois a galera vai chegando, mas assim, o Flamengo aí, eu acho que é um dos favoritos para ir para o título. É claro, até dezembro tem jogo para Dedéu, tem mudança, deve vir mais jogadores, né? O Flamengo vai se reforçar, tem outras competições, mas o Flamengo mostra que vem para brigar pelo brasileiro. Isso aí tá muito claro para mim. Se vai ser ou não, a gente vai ver lá na frente, depende de muita coisa, né? Então é isso, feliz com o resultado, feliz com uma partida muito consistente no time do Flamengo, né? E feliz demais com o Filipinho. O cara, Maracanã estava lindo hoje, torcida, quando elas se unem lá, realmente é diferente, né? Os 67 mil, quase 68 mil pessoas no Maracanã, muito bacana. Tomara que a diretoria tenha a consciência, baixe um pouquinho esse ingresso para poder, né, a gente botar mais torcida toda vez, né? Não ter esses gaps que a gente estava tendo. O Flamengo estava jogando sempre para 50, 60 mil pessoas no Maracanã e, pô, foi jogar para 30, né? Quer dizer, então dá para baixar um pouquinho, dá para conseguir ter mais torcida, beleza? É isso. Minha coluna de jogada 10 foi essa. O Flamengo agora pega, se não me engano, o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Deve levar um reservaço, um mistaço. Tem que ser assim, não tem outro, não tem nem o que pensar, né? Da galera que tem que ver essa minutagem aí, né? Acertar essa minutagem, mas para mim pode levar um reservaço. Nem estou preocupado com a Copa do Brasil. E é isso, beleza? Jogada 10 aqui, até a próxima.